Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia, a sua sexta-feira. Que seja maravilhosa, um dia incrível, que você tenha um final de semana incrível, uma programação maravilhosa com a sua abençoada família, começando pela mesa. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha, e afunda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Então vamos lá. No evento de Golias, em que ele ficou lá 40 dias, aparecendo 2 vezes por dia, afrontando, ameaçando, gritando. Eu costumo dizer que o grito do Golias, dê-me um homem para lutar, era realmente assim, eu creio que foi um estrondo para o Saul. Por quê? Porque está aqui, os benjamitas, e Saul era da tribo de Benjamim, o mais alto, mais bonito, o primeiro rei. E os benjamitas, eles eram treinadíssimos. Eles eram muito bons, leia aqui, arco, flecha e funda, usando as 2 mãos. Eles eram muito bons. Então, isso significa que eles treinavam muito. Então, você imagina, o sujeito tem habilidade. Tinha uma armadura, ele tinha preparo, ele tinha habilidade, mas ele não tinha espírito, coragem. O que adianta você ter tudo e não ter o principal? Porque não trabalha o seu homem interior. Ele se sentia pequeno, ele se via menor e ele foi um sabotador. Sabe o que é uma pessoa que sabota com a vida? Quando ela está diante de grandes oportunidades, ela joga fora. Quando ela tem a chance da vida dela, ela estraga com tudo. Ao invés dela fazer aquilo assim, com excelência. Não. Ela faz de qualquer maneira. Você já ouviu gente que diz, ai, eu queria tanto isso. Isso é meu sonho. Meu sonho. É o meu sonho. Aí você vai e dá oportunidade para a pessoa viver o sonho. Ela estraga com tudo. Gente, eu que lido com pessoas... Olha, de verdade, gostaria de dizer, não, eu não vi isso muito. Ah, mas eu vi demais. Eu vi muito. Eu vejo acontecer. A pessoa tem a oportunidade da vida. Gente, eu já vi gente vir e mostrar, ó, coloquei no meu propósito, eu coloquei no meu projeto, isso é meu sonho. E a pessoa estragar com tudo, jogar fora,
fazer de qualquer maneira, não ter excelência, não ter respeito, não ter responsabilidade, não agir com disciplina. Joga fora, sabota a vida. Foca coisa errada. Ela, ao invés da pessoa focar a importância daquilo, ela foca o que ela vai ganhar, ou o que aquilo representa, o status daquilo, que foi o que Saul fez. Ele só focou o status. Porque quando você não tem identidade, você precisa ter. Você precisa ter. Você precisa ter um cargo, você precisa ter um título, você precisa ter uma posição, você precisa estar vestido de uma marca, você precisa ter, porque você não é. Você não é, você não sabe quem que você é. O Saul, ele se via pequeno. O próprio Samuel falou isso para ele. Você, mesmo se vendo pequeno aos seus olhos, mesmo sendo pequeno aos seus olhos, Deus o levantou e o tornou rei da nação de Israel. Então ele foi colocado numa posição muito alta, mas você vai ver que já na coroação ele some. E aí perguntaram para o Senhor, onde é que está o futuro rei? Ah, escondido no meio das bagagens. Porque tem gente que está diante de algo assim grandioso, mas ele sempre escolhe as coisas menores. O que você está fazendo no meio das bagagens, rapaz? Aliás, né? Saul foi o cara que corria atrás das jumentas, que nem dele eram. Ouviu do Samuel, ó, não se preocupa mais com as jumentas, tá? Até porque você vai ser dono com a sua família do que há de melhor em Israel. Quer dizer, está sendo colocado diante dele uma oportunidade imensa, mas ele ainda está de olho no quê? Nas jumentas. Ele está prestes a ser coroado e ele está onde? Atrás das bagagens, escondido ali no meio das bagagens. Entendeu? Aí, na primeira e grande missão dele, ele ouve, ó, espera do Samuel, que eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Aí ele foi pressionado. Ele foi pressionado. Deus ia testá-lo. E aí o inimigo foi se aproximando e ele, ao invés de agir como um líder, nitidamente se intimidou. O exército começou a ficar com medo e começou a fugir. E olha que coisa mais terrível. O que é uma liderança fraca? A Bíblia fala que toda vez que Saul ficava sabendo que tinha um homem forte, um guerreiro poderoso, ele alistava no exército dele. Mas não adianta. Não adianta você alistar, pegar os melhores e você não ocupar o seu lugar. Muito bem. O que aconteceu? Ele tinha os homens, teoricamente não, na verdade, eles eram, mas debaixo da liderança do Saul, Saul foi uma tampa. Ele foi uma tampa que impediu o desenvolvimento deles. Então, quem era o problema ali? O líder. Você tem que olhar, quando a história se repete, você tem que olhar quem é que está liderando essas pessoas. Porque, às vezes, aquela pessoa é uma tampa. Ela está impedindo o crescimento das pessoas. Ela não está vendo que a história se repete por causa do espírito que está nela. Aí, aqueles homens que eram os mais corajosos da nação se tornaram covardes debaixo da liderança dele. E começaram a fugir.
E aí ele não suportou a pressão e fez o quê? Desobedeceu. Então vamos usar a expressão dele, forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci ao Senhor. Não é o que muita gente faz? Só se move de acordo com as circunstâncias, pelo que está sentindo, desobedeceu ao Senhor. Bom, o que nós vamos ver, então, quando o Senhor fala, ó, vai lá e destrua com Amaleque. Ele vai lá, faz do jeito dele. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Pequeno não significa insignificante. Ele fez do jeito dele. Quando ele deveria estar obedecendo a Deus, ele estava fazendo o quê? Levantando um monumento em sua homenagem. Não dá para acreditar, mas Saul, vou te contar, hein? Ele ensina muito. Ele ensina o que é uma pessoa não crescer por dentro, não ser maior por dentro do que por fora. Porque tem gente que é grande aqui fora. Saul era grande. Os mais altos batiam nos seus ombros. A Bíblia fala que ele era o mais alto, mais bonito, que ele era assim, sem igual. Mas por dentro era um anão. Era pequeno, era inseguro, complexado, invejoso, dissimulado. Só dependia da imagem, dependente da imagem. O medo de perder o trono era tão grande, de sofrer um golpe de Estado, foi tão grande que ele perdeu o destino dele. Muito bem. Agora aqui no evento, né, do Golias. Quando Golias aparecia, ele com os homens, os mais valentes da nação, se escondiam. Eles corriam e se escondiam. Eles suportaram aquilo por 40 dias, 2 vezes por dia. E você tem o que tolera. Aí você lê que o cara era bom com arco, flecha e funda, usando as 2 mãos. O cara tinha uma armadura daquelas, bem armado. Só isso. Não tinha coragem, não acreditava. Por quê? Porque estava longe de Deus, estava focado em segurar o trono que Deus deu a ele. Ao invés de estar focado em Deus, no propósito, perdeu o propósito. Não havia mais propósito ali, era ele. Ele, o trono, a imagem. Porque sem aquilo ele não existia, ele não era nada. E ele perdeu a oportunidade da vida dele. E não é porque ele não tinha tudo, ele tinha tudo, mas não tinha um principal, que era uma relação íntima com Deus, uma confiança profunda no Senhor e a identidade do Senhor. Ele não botou para fora o espírito da coragem, porque coragem foi, eu sempre falo, foi um item que ele nunca levou na bagagem. Ele cedeu à covardia, e a Bíblia fala que o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. E algumas pessoas, elas têm perdido o destino delas porque elas têm cedido à covardia. Elas até têm capacidade, elas até têm talento, elas têm habilidades, elas podem mais, mas elas são covardes. E o problema da covardia
é que pessoas mentem por conta da covardia, que é o que ele fez. Pessoas enganam, são dissimuladas. Elas desprezam aquilo que Deus deu a elas, porque elas não acreditam que elas podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Então, aí vem Davi, e a Bíblia fala que os da tribo de Judá eram bons com o escudo e a lança. Não eram bons com a funda. Mas olha que coisa. Olha que coisa. Imagina o Golias pedindo um guerreiro para lutar com ele. Aquilo devia, sim, fazer um mal para o Saul, porque ele tinha habilidades, ele tinha treinamento, mas ele não tinha coragem. Porque ele não tinha graça. Não tinha graça. O Senhor o havia deixado. Ele não tinha graça. E é a graça que faz toda a diferença na nossa vida. Porque Davi, ele foi exatamente, ele chegou para entregar o lanche que o pai pediu para ele levar, os queijos, e ele ouviu uma vez. Foi o suficiente para ele não tolerar ouvir duas. Ele ouviu uma vez. E ele já disse, ué, mas quem é esse incircunciso para falar desse jeito? Que esse incircunciso, esse cara que não tem aliança com Deus, está fazendo? E ele disse, ninguém tem que ficar abatido por conta desse incircunciso, desse filisteu. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu amo quando eu leio o texto. Você vem contra mim, armado até os dentes, com espada, lança e tudo mais. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele podia não ter o treinamento do Saul. O Saul tentou fazê-lo vestir ele vestiu a armadura do Saul, mas ele não quis ficar com aquilo, porque aquilo não, ele não sabia lidar. Ele falou, eu não sei andar com isso aqui, eu não sei usar isso aqui. Ele foi com aquilo que ele sabia. E eu fico imaginando o Saul olhando o Davi usando aquilo que ele foi treinado desde menino, com as duas mãos, usar a funda. Eu fico imaginando ele vendo aquele menino, baixinho, desarmado, apesar de saber que a funda era uma arma usada em guerra, mas ele não tinha ali armadura, ele não tinha uma espada, ele não tinha um escudo, ele não tinha um escudeiro, não tinha nada daquilo. Ele vai lá, pega as pedrinhas no riacho e vai e diz, eu vou com a graça, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu. E ele derrubou o Golias, cortou a cabeça do Golias e mostrou para a nação que no nome do Senhor, sustentado por Deus, com a graça de Deus, você pode fazer coisas estrondosas. E é o que Deus está falando com você. Ei, o ano não acabou. Ele não acabou. Você pode acordar para algumas coisas, você pode ser despertado agora. Você pode refletir sobre isso aqui, você pode se levantar agora e tomar a decisão da sua vida. Peraí, eu não vou terminar o ano jogando fora a minha vida, sabotando a minha vida, tendo condições, habilidades, mas não tendo coragem
para fazer o que é preciso, para romper, para enfrentar, para me posicionar. Eu não aceito mais. Eu não vou mais viver me escondendo, sendo covarde diante das situações, cedendo para as pressões, tomando decisões como Saul tomava, forçado pelas circunstâncias. Quer dizer, eu não vou mais permitir que as circunstâncias controlem a minha vida, que os sentimentos controlem a minha vida, que essa falta de identidade, que essas feridas continuem manipulando a minha vida. Eu não vou mais aceitar jogar as oportunidades da minha vida fora. Tendo condições, porque eu encontro pessoas que elas têm habilidades, elas têm condições, elas têm inteligência e têm oportunidades. Mas o que elas fazem? Elas jogam fora. Elas sabotam com a vida. Elas desperdiçam as oportunidades. Elas focam coisas menores. Elas estragam com aquilo que Deus está dando a elas. E não é porque elas não podem fazer, não é porque elas não têm oportunidade. Saul tinha tudo. Tinha oportunidade, tinha treinamento, tinha armadura, tinha tudo! Mas não tinha comunhão com Deus e não tinha coragem. E Deus nos deu um espírito de coragem. A diferença está na coragem. Quando você faz uso da coragem, você age, você enfrenta, você se posiciona. Satanás não vai calar você. Os desafios não vão parar você. E não é porque não causam medo, mas é porque você acredita na verdade, e quando você acredita na verdade, você se move dentro da verdade. E você pode até não ter tudo, como Davi. Davi não tinha tudo que o Saul tinha, mas ele tinha comunhão com Deus, ele vivia com Deus, e isso fazia dele um jovem corajosíssimo. E fez com que ele não tolerasse um negócio que eles toleraram 40 dias. Fez com que ele enfrentasse um inimigo que todo mundo estava com medo e já tratando como invencível. Não, não. Quando você acredita que Deus é maior e que a graça dele na sua vida pode levá-lo a fazer coisas fora do comum, não existe mais esse negócio de que isso aqui é grande demais, isso é invencível, isso não é realizável, isso é impenetrável, não tem como. Pode ser tudo isso, mas com Deus, com Deus eu posso, com Deus eu vou. E Davi nos ensina que se você crer na verdade, que com a bênção de Deus, com a graça do Senhor, você pode, e enfrentar corajosamente, meu querido, ninguém te segura. E você vence situações impossíveis. O ano não acabou. Deus tem vitória para você. Nós estamos aqui, nesta fé. Hoje é o nosso 4º e último jejum do propósito da mudança. E nós continuamos aqui firmes. Porque nós acreditamos na verdade. É a verdade que guia a nossa vida. De que a graça de Deus está sobre nós e que nós podemos enfrentar e vencer qualquer desafio. Deus tem vitória para você. Deus ainda vai definir situações. Tem milagres chegando, definições chegando. Creia. Se alinha, se posiciona, faça o que é preciso. Não trata como que não tem mais o que fazer. Clame aos céus e você se surpreenderá.
todos os anos eu vejo Deus surpreender pessoas até no dia 31. No dia 1º de janeiro. É impressionante. Eu recebo testemunhos. E não será diferente. Levanta. Levanta, porque com Deus você pode e Ele tem vitórias para você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que essa palavra tenha entrado, tomado os corações, dado visão, clareza, discernimento, e que essa pessoa já tenha decidido a vida dela, se levantado, Senhor, com coragem, para enfrentar o que é preciso, com a certeza de que o Senhor vai surpreendê-la, que ela vai viver o de repente, ela vai viver a sua glória, o Senhor a surpreenderá. Eu não tenho dúvida disso. O Davi foi uma grande surpresa para todo mundo e ela pode ser essa grande surpresa para todo mundo. Se ela der condições, Senhor, ela se tornará um exemplo do que o Senhor pode fazer, um testemunho da sua glória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e que essa pessoa faça uso do espírito da coragem. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida destes fiéis e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha impactado os corações, dado visão, discernimento e levantado vidas, que essa pessoa se levante, Senhor, com coragem, com força, porque o Senhor está dizendo, eu tenho graça para você, eu derramo da minha graça e você pode. Vamos, enfrenta, vá, coragem, faça a sua parte, porque o que você não pode fazer, eu vou fazer. Faça como Davi, enfrenta o que ele não podia, eu me manifestei. Ele creu, tudo que ela tem que fazer é crer, que com o Senhor ela vai longe. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje os clamores do propósito da mudança. Abrimos o quarto e último jejum às 15 horas, damos início ao encerramento às 19h30. Vai ser uma glória. Esteja entre nós, vamos buscar a Deus e viver milagres. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Tenha um bom dia. Amém. Dia 31 de dezembro, às 20h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.